Olá, tudo bem? Nessa questão aqui é interessante a gente entender como que as torres identificam a posição do celular. Por exemplo, a gente tem aqui uma torre. Essa torre, ela vai emitir uma determinada onda, que ela saiba, né, que vai ser captada por esse celular. Por exemplo, ela emite ondas eletromagnéticas que vão ser captadas pelo celular ali em movimento, que está usando o GPS. E daí ela retorna até a onda, até a torre, no caso, né? Então, a partir dessa distância, né, considerando ali o tempo de ida e volta, já estipulando a possibilidade de efeito Doppler e tudo isso, a gente consegue estabelecer uma distância. Por exemplo, se a onda eletromagnética se propaga com uma determinada velocidade e a gente sabe que demora, sei lá, 5 segundos para ir e voltar a onda. Claro que demora muito menos, né? Mas é só um exemplo. Então, vai ter uma distância D em relação à torre. Se a torre está aqui no centro, essa distância D pode ser para cá, pode ser para cá, pode ser para cá, para cá, para cá, para qualquer ponto em relação à torre, a distância D vai ser possível. Então, quando a gente tem só uma torre, né, essa distância D, que é a distância que é interpretada a partir do tempo de ida e retorno dessa onda em relação à torre aqui, a gente pode ter todos esses pontos possíveis, né, pela interpretação do tempo que demora para ir e voltar. Aí, se a gente coloca uma segunda torre, essas duas torres agora vão estar emitindo, né, sinais eletromagnéticos, ondas eletromagnéticas, até o celular, tá? E até esse celular vai ter uma distância para ir e uma distância para voltar. Cada torre aqui, né, que vai emitir essa onda, vai ter uma distância para ir e uma para voltar. A partir do tempo, essa torre aqui vai emitir uma outra onda, que vai ter mais uma distância para ir, mais uma distância para voltar, né? Que daí vai ser o tempo de ida e volta. Então, essa distância aqui vai ser a que configura a distância em relação ao celular que ela vai estar. Então, existirão dois pontos possíveis, agora nesse caso aqui, né, que vão determinar possíveis posições desse celular em relação às torres, porque esses dois pontos aqui vão ser capazes de obedecer essa distância em relação a essa torre e essa distância em relação a essa torre, ou seja, eles vão ser capazes, né, de serem coerentes com as distâncias em relação às duas torres que a gente tem ali. Por isso, eles são as duas possibilidades. Mas duas possibilidades ainda não são suficientes, né? Então, a gente coloca uma terceira torre aqui, com uma terceira possibilidade de pontos. Então, para ir e voltar, né, com o tempo que ela identifica de ida e volta, existem várias posições possíveis para o celular. Mas daí, quando a gente considera, né, o tempo de ida e volta em relação a cada uma dessas torres, vão existir 3 distâncias bem específicas aqui, onde cada uma das torres, e essas distâncias vão se encontrar em um determinado ponto, que vai ser onde o celular está com muita precisão. E é assim que a gente determina, né, o tempo, no caso aqui, a partir do tempo de ida e volta da onda de cada torre em relação ao celular, né, que vai, reflete aqui no celular, volta para a torre, aí determina essas distâncias para cada uma das torres, e daí a gente determina com bastante precisão onde o celular está, que é um único ponto. Se fosse mais de uma torre, né, claro que definiria com mais precisão, mais 3 torres já estão suficientes para a gente conseguir definir onde esse celular está, porque daí nós vamos ter, né, esse encontro aí das 3 distâncias, definindo um único ponto aqui, que vai ser a posição do celular, tá? Mas essa distância aqui, ó, ela é baseada no tempo que demora para a onda ir, encontrar com o celular e retornar até a torre, por isso que são várias possibilidades, porque a torre vai interpretar apenas o tempo de ida e de volta, ela não vai saber para onde que foi,
ela só vai saber que é uma determinada distância da torre, mas daí pode ser para qualquer direção, né? Aí quando a gente associa essas 3 torres, fica bem certinho qual é a única posição possível de determinar aí a posição desse celular, tá bem?